Olá, quarto ano, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de História de hoje, dia 2/7. Estão lembrando de colocar a data nas atividades, turma? Sim. Não pode esquecer não, é muito importante, tá bom? Hoje a gente vai continuar estudando, a semana passada nós estudamos os povos nômades, não é? Vimos também o Hadzas, que são lá os nômades da África, que são povos totalmente nômades atuais, e vimos também, vocês fizeram a pesquisa do AUA, né? A pesquisa do AUA vocês vão entregar amanhã na escola, lembra que tia pediu? Para entregar amanhã lá na escola, tá certo? Então, se não terminou, termina hoje, é para fazer numa folha à parte, com capa. Na capa precisa ter margem, a margem vocês podem usar aquela fita colorida para fazer, ou outro tipo de margem. Aí é importante ter data, ter o nome, o nome da professora, a escola e o título se eu investigue, tá bom? Turminha, e hoje a gente vai dar continuidade, pega seu livro, vai precisar do seu livro para acompanhar. Tá chegando gente nova aí na aula, legal. Bem-vinda a Laura, que chegou. Bem-vinda, que também já está ouvindo a gente. Bem-vindo o Juan, que está chegando, não sei se está me ouvindo, mas está chegando. E vamos pegar o nosso livro, nós vamos para a página 70 para dar início ao estudo de hoje. Aprendendo, então, sobre os seminômades. Bem, o que eram os povos nômades? Vocês se lembram? Quem eram os povos? Como que vivem os povos nômades? Eles vivem lá na savana africana, vivem da caça e mudam quando os alimentos... Em qual página vocês estão? A gente ainda não começou de hoje, a gente vai começar na página 70, mas a gente está relembrando o que a gente estudou na semana passada. Pode terminar, Israel, tá indo bem. Na semana passada, nós vimos que os nômades são os povos que são caçadores e coletores, igual Israel falou. Eles vivem da caça e vivem também daquilo que eles conseguem coletar na natureza, sejam raízes e tubérculos e frutos, né, raízes. À medida que se esgotam os recursos naquele local, eles mudam de lugar. Esse é o meio de vida dos povos nômades, tá certo? Hoje a gente vai para o seminômade. Se o nômade, ele sempre se muda quando acabam os recursos, como que funciona então os seminômades? O que vocês acham que é semi? Não sei não. Agora. Eu não sei. Semi, o que é semi? O que vocês acham que é semi? Não sei, tia. Semi é que não é totalmente. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Joab? Os nômades. Pedro, né? Que entraram um pouquinho depois hoje. Hoje foi histórico, né? Normalmente os meninos são os primeiros a entrar. Hoje quem entrou primeiro foram as meninas, né? É que eu só vi o link agora. Eu também. Tava lá no recreio dormindo no ponto. Então vamos lá, a gente estava revisando quem eram os povos nômades para entender como são os seminômades. Então os nômades são aqueles que sempre mudam de lugar à medida que se esgotam os recursos naturais da região que eles estão. Agora os seminômades são as sociedades que, diferente dos caçadores e coletores, eles criam animais. Então essa é a principal diferença. Aqueles nômades, eles não criam animais, eles caçam o que eles encontram, não é verdade? Nós vimos lá os nômades antigos e vimos também os nômades atuais, que tem o Hadza, e vocês fizeram a pesquisa do povo Awa. Então, os seminômades, eles criam vacas, bois, ovelhas, cabras, e eles se mudam conforme a necessidade de encontrar água e pastagem para esses animais. Então, eles são um pouquinho diferentes, eles permanecem no local talvez um pouquinho mais de tempo, e eles vão levando os animais que eles criam. Pode falar, Lucas, Pedro Lucas. Quer falar? Levantou a mão, não vai falar? Ok. Turma, os hebreus, eles foram os pastores da antiguidade. A Bíblia, ela relata sobre a história de Abraão. E esses hebreus, os hebreus, eles foram um povo nômade, seminômade, e eles utilizavam a criação de animais. Eu só quero ver aqui uma coisa, tá aqui, que eu selecionei um vídeo para ver com vocês, está mais para frente um pouquinho. Então, vamos lá. Lê para mim, isso aqui está na página 70, né? Está na página 70. Já estou lá. Isso, lê para mim, por favor, Liz, o primeiro quadro. Segundo o relato bíblico, Abraão é considerado o pai dos hebreus que se tornaram a nação judaica.
Abraão vivia na cidade de Ur em 2000 A.C, aproximadamente na região da Mesopotâmia. Quando você de Cristo. Página, essa a gente já fez, 70. Não. A página 70, ela Não. na verdade, nem tem A gente não fez a atividade, é só 70. leitura. Aham. Desculpa, pode continuar, Lizzie. Na região da Mesopotâmia, seguindo a orientação divina, ele mudou-se com sua família para uma terra localizada no vale do Rio Jordão, na época chamada de Canaã. Isso. O Abraão, ele é um personagem bíblico e ele foi o que deu origem ao povo hebreu. Abraão, ele viveu dessa maneira seminômade, através da criação de rebanhos e mudando-se de lugar de período em período, de acordo com as condições que ele encontrava. Muito bem, segundo quadro, lê pra tia, por favor, Luiz Fernando. Abraão e seus descendentes eram pastores e criavam rebanhos, sendo necessário que migrasse de um lugar para o outro em busca de pastagens e água para os animais. Viajavam a pé ou cavalgavam em jumentos ou camelos, caminhando lentamente, acompanhando o ritmo de seus rebanhos de vacas e ovelhas com seus filhotinhos. Isso. Levavam dias para avançar poucos quilômetros. Isso. Então, devido a ter que levar os animais, o ritmo dessa caminhada é lento. Então, a cada dia eles andavam poucos quilômetros. Muito bem. Pode ler, Pedro, o último quadro que você disse que gostaria de ler. Quando um chefe da família se mudava, levava consigo seus familiares, seus servos e todas suas posses. Na viagem de Ur para Canaã, Abraão e sua esposa, Sara, estavam acompanhados de Ló, um sobrinho de Abraão. Ele também possuía gado e tinha servos. Muito bem. Aqui nós vemos, né, no desenho, eles fazendo essa transferência de um local para outro. Muito bom, vamos lá. Aqui está o caminho que Abraão fez. Ele saiu, deixa eu pegar minha caneta. Ele saiu de Ur, aqui, a região da Mesopotâmia, e ele foi, ó. Calma aí, gente, deixa eu ver. Aí a tia voltou. Não tô vendo. Tia, tá no mudo. A internet caiu e ainda voltou no mudo, né? Internet voltou. Vamos lá. Aê, banana gostosa. Meu Deus. Eu estava aqui explicando e, de repente, sumiu todo mundo. Eu estava sozinha. Ei, Laura. Aqui está, pessoal. Essa daqui, coloca no mudo aí para ti. Essa daqui, turma, é a viagem que Abraão fez, ó. Ele saiu de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, conforme nós vimos. E ele foi, ó, fazendo esse caminho, tá certo? Até chegar em Harã, depois Siquém, Ramsés e chegou finalmente em Hebrom, Canaã. Turma, olha só que interessante, tá vendo que ele foi sempre próximo de rios? Por que foi próximo de rios? Aqui, ó, o Rio Jordão. Para dar bebida para os animais e para eles também. Isso mesmo, porque a água é fundamental para a sobrevivência, né? Então, aqui está o nosso videozinho para gente... Só deixa eu conferir aqui se eu estou compartilhando de maneira que vocês vão ouvir. Não. Aqui está o videozinho para a gente poder ver junto a respeito desse caminho de Abraão, a jornada de Abraão. Vamos lá. Cadê? Uma peregrinação em nome da paz. Ô, tia, eu só tô ouvindo, eu não tô vendo. Viajantes refazem o caminho que, segundo a Bíblia, Tia, foi percorrido pelo não dá pra ver. Abraão em busca da terra. Dá pra escutar. Dá. Ainda picotando. A imagem carregou, meus amores? Não. Só tava escutando e também tava escutando meio. Tava escutando mais ou menos. Então, Não. Deixa todo mundo no mudo. no mudo precisa todo mundo ficar mesmo. Ainda mais que hoje a internet tá que tá, né? Então vai lá. A minha tá boa. No mudo. Vamos ver agora.
Peregrinação em nome da paz. Em meio aos conflitos, Agora sim. viajantes refazem o caminho que, segundo a Bíblia, Agora sim. Então vai lá, deixa no mudo pra gente ouvir bem. uma peregrinação em nome da paz. Em meio aos conflitos do Oriente Médio, viajantes refazem o caminho que, segundo a Bíblia, foi percorrido pelo patriarca Abraão em busca da terra prometida. Tia, tá picotando. Não há prova científica de que ele existiu. Só o que contam os livros sagrados de 3 religiões, que reúnem metade da população do planeta. Mais de 3 bilhões de pessoas. Para judeus, cristãos e muçulmanos, ele foi o homem escolhido por Deus como patriarca e que quase sacrificou o próprio filho para provar sua fé. Urfa, sul da Turquia. Aqui ninguém tem dúvida. Abraão, ou Ibrahim para os árabes, teria nascido nesta caverna, um ponto de peregrinação, com uma mesquita dedicada a ele. O ponto de partida de sua saga teria sido uma cidade próxima, Haran, citada no Velho Testamento, famosa por suas casas em forma de formigueiro e por um incrível conjunto de ruínas. A cidade, que hoje tem menos de 8 mil habitantes, chegou a ter 300 mil na antiguidade, antes de ser completamente arrasada por uma invasão bárbara. Era um importante centro comercial e científico, e uma encruzilhada de todos os caminhos da época, do ocidente para o oriente, do norte para o sul, para onde Abraão teria seguido, há 4.000 anos, em busca da Terra Prometida. Antropólogo da Universidade Harvard, negociador em regiões de conflito mundo afora, o americano William Ury teve uma ideia há 4 anos: retomar o caminho de Abraão como estratégia de paz, criar uma trilha de turismo sustentável, não Tia, tá religiosa, picotando. de cultura, ecologia, aventura, para promover o entendimento. Casado com uma brasileira, ele conta em português que tudo começou numa conversa informal, com amigos que tinham visitado o Oriente Médio. Eu tive essa ideia porque eu estava em mente o Abrão que é Não o tá pai de escutando. todos, e que é o símbolo de unidade. Por que não fazer uma caminhada, como o caminho de Compostela? O trajeto é audacioso. 1.100 quilômetros cruzando um país bastante fechado ao ocidente, como a Síria, uma parte do conturbado Líbano, a Jordânia, o território palestino da Cisjordânia, onde os deslocamentos são complicados pelo forte controle israelense, passando pela disputada Jerusalém e terminando em Hebron, ou Al-Halil, onde está o túmulo de Abraão, ou Ibrahim. 2 brasileiros já participaram de uma primeira viagem experimental no ano passado. O rabino Newton Holler e o professor Paulo Daniel Fará. William Ury diz que o caminho não é fácil, mas que é possível. Vamos passo a passo. Isso é a natureza de uma caminhada, passo a passo. Nós estamos falando com o governo do Sírio nos mais altos níveis e recebemos sinais positivos. Tia, tá difícil de escutar. De sol forte, entre campos de milho e algodão, com os moradores dos vilarejos árabes e curdos exibindo alguma timidez e bastante hospitalidade. Muito bem. Que caminho Praticamente não grande, escutei nada. Depois você vê novamente o link, Pedro, porque às vezes é alguma variação aí na internet, meu bem. Mas a turma, minha tá boa. nós vimos aí, escutei. né, o caminho de Abraão. Vocês viram que tem pessoas que estão querendo fazer esse caminho? Tia, Oi. não tem, na hora que tava falando, Abrão parava sempre perto de rio. Apareceu lá no mapa que tipo, ele sempre parava perto de um rio. Isso, exatamente. Por quê? Porque ele E aquela caverna lá que falou que Abraão tinha nascido lá? é uma É verdade? suposição, né, de acordo com os estudos É arqueológicos. verdade ou é mentira aquilo ali? Olha, são Ninguém estudos, sabe, né? São estudos, porque a gente não tem todas as evidências, né, Pedro? Olha só, então aqui é o caminho de Abraão no mapa atual, que é um mapa parecido com aquele que apareceu no vídeo, né? Então, Abraão, ele saiu dessa parte mais ou menos aqui, ó, que tá em azul, que é a parte que era chamada Mesopotâmia. Então, ele saiu mais ou menos daqui, subiu e desceu pela Síria, Líbano, até chegar em Israel. Então, que é aquele caminho que eles mostraram lá no mapa. Os países onde os hebreus viveram são atualmente o Iraque, o Líbano, a Jordânia, Israel e o Egito, que são os países lá do Oriente Médio. Então, nós temos a informação dos seminômades. O Abraão e sua família viveu de maneira seminômade, eram pastores de animais e viviam mudando de lugar conforme a necessidade. Será que hoje ainda existem sociedades seminômades? Nós vimos na semana passada que ainda existe, né, sociedades nômades, como o AUA no Brasil e os Hadzas que nós estudamos.
falamos. E seminômades, vocês acham que existe, sim ou não? Eu acho que existe ainda, eu acho que existe. Sim. Eu acho que existe. Nós hoje vamos Eu ver também acho que aqui existe. sobre os Tem pessoas imbas. que criam Os rebanho. imbas. Os imbas, eles vivem aqui, ó, na região da Namíbia e um pouco da Angola também, no continente africano. Enquanto aquela turma que nós vimos na semana passada, eles vivem aqui desse outro lado aqui da África, que está coberto pelas fotos, os imbas, eles vivem aqui nessa região da Namíbia e Angola. É chamado também de o povo vermelho. Eles são seminômades, isso significa que eles fazem criação de animais e dependem dessas criações de animais para sua sobrevivência. Então, vamos conhecer um pouquinho mais deles. Ih, será que ficou tudo uma bagunça aqui? Espera aí só um pouquinho, que eu acho que ficou fora de ordem os meus slides. Isso, na África. Muito bem, muito bem. Não, tá certinho, é isso mesmo. Então, vamos lá. Meus amores, alguém pode ler para mim o que está na página 72? Eu, tia, lembro. Laura? Aham. Isso, então lê aí, é o primeiro parágrafo. Tia, deixa eu ler um segundo. Você vai ler, Laura, até onde está água, depois outra pessoa lê, para poder dividir a leitura. Só que tá longe do celular, Florzinha. Põe mais perto para te ouvir. Os imbas vivem próximo ao rio Cunene, na fronteira entre Angola e Namíbia, na África. É uma região bastante árida com pouca água. Praticamente não há terra fértil para o cultivo de plantações. Até aí. Pode ler. Quem que queria ler depois dela? Joabe? Depois Isso. Eu Há muitos séculos. Pode ler. Eu, tia? Joabe. Há muitos séculos esse povo migra de um lado a outro em busca de água e pastagens para o gado. Sua principal riqueza é do qual aproveitam o leite, sua principal fonte de alimento. Tá? Isso. Muito Se eu posso. Quem ainda não leu? Luiz já leu, né? Quem ainda não leu? Cecília, lê para ti um pouquinho. Entre os imbas, as mulheres são responsáveis por importantes tarefas de sobrevivência da tribo. Elas ordenham as vacas, alimentam as crianças, produzem utilizos e artesanatos. Produzem utensílios e artesanatos. Vendem mercadorias nas cidades. São donas do gado, das terras onde vivem. Aos homens cabe a tarefa de cuidar dos rebanhos e de transmitir os saberes religiosos aos filhos. Isso, então aqui ó, na tela, as mulheres, o trabalho que elas realizam, elas ordenham vacas, alimentam as crianças, elas produzem utensílios e artesanatos e vendem as suas mercadorias nas cidades. Elas são donas do gado e da terra de onde vivem. Aqui os homens, eles então cuidam dos rebanhos e transmitem os saberes religiosos aos filhos. O gado, né? O gado é a principal riqueza desse povo, como nós lemos aqui. E eles precisam sempre migrar de um lugar para o outro em busca de encontrar um local onde eles possam ter alimento e água para esse gado. Tá vendo na foto o quanto é seco lá na África, o quanto é árido? E é por isso mas esse lugar não tem água. E isso é muito árido, né? Então é por isso que tem essa dificuldade. É um lugar muito seco e eles precisam mudar de lugar para poder encontrar alimento e água para esses animais. E os animais são a principal riqueza deles. Eles se alimentam... Parece que tem água lá atrás. Uhum. É isso que eu falei. Parece que tem um mar lá atrás. Só que o mar, ele não tem água potável, né, turma? A gente É água salgada. então... Se a gente tomar, a gente vai vomitar.
E faz mal, né? Ao invés de hidratar, desidrata a água salgada. Como que são as moradias dos imbas? As moradias são cônicas, ou seja, elas têm um formato parecido com o de um cone, como a gente vê aqui na tela. Elas são construídas com árvores jovens e cobertas com lama e esterco. O cimento deles é lama, Ave Maria. barro e esterco dos animais. Só devo sentir o cheiro disso. Mas é seco, provavelmente não tem cheiro, tá? E aqui nós vemos aqui a língua deles chama Otjirimba, e a população rimba hoje está entre 20 mil e 50 mil pessoas. Muito bom, né? Então, esses simbas, os povos seminômades atuais, que vivem lá na África. É conhecido também como povo vermelho. Olha só que... Olha o cabelo dela, é todo vermelho. Isso, mas que ela jogou massinha no cabelo? Olha lá, vamos ver por que... Verdade. Por que é todo vermelho. É lama isso. Vamos ver. Israel, lê para mim, por que é vermelho o cabelo e a pele delas? Vê aqui na tela. As mulheres utilizam uma pasta de manteiga, gordura e ocre vermelho, que pode ser ou não perfumado com uma resina aromática, chamada otijizé. Elas passam essa pasta no corpo e no cabelo 2 vezes ao dia. Então, se as mulheres ocidentais elas usam maquiagem, produtos de beleza, as mulheres imbas elas têm essa pasta. E elas passam no cabelo e no corpo 2 vezes ao dia para se embelezar e para cuidar da pele. Muito bom, né? Você gostaria de... Não, mas não parece lama. Legal, mas é esquisito. Mas não parece barro vermelho? É bonito, né? É só pegar o barro, misturar com a flor que fica vermelho. Exato. Ô, turma, não só os imbas são povos seminômades, mas ali naquela região da África, há muitos povos que vivem como seminômades. Na Somália, na Quênia, no Níger, na Etiópia, no Sudão. Há vários povos na África que vivem cuidando de rebanhos e vivem desses rebanhos, né? E nós vamos ver aqui uma coisa que tem impactado muito essa questão, que tem trazido aí uma grande preocupação e até mesmo fome e tudo mais nessas regiões. Os povos nômades e a mudança no clima, está na página 74, tá bom? Então, o clima, nós percebemos que tem se modificado a cada dia devido à má utilização que o ser humano tem feito do meio ambiente. Isso nós já temos visto em várias aulas, né, de várias disciplinas. Nós vimos em história, vimos em geografia, vimos também em ciências. E nós temos percebido que a utilização inadequada dos recursos naturais tem prejudicado o meio ambiente. E esse prejuízo, ele é causado em todo o planeta, não é só na região. Lembra quando nós vimos sobre as queimadas na Amazônia, que a tia falou, que a fumaça foi para lá em São Paulo, e São Paulo ficou igual, como se fosse de noite, no meio do dia? Então, ou seja, tudo que a gente faz tem um peso, tem uma consequência, não só no lugar que nós estamos, mas uma consequência totalmente no planeta, uma consequência global, tá certo? Então, aqui, ó, olha lá, outros povos nômades da África, como Somália, Quênia, Níger, Etiópia, Sudão, também criam rebanhos para sobreviver. Magrinho. Magrela, hein? Olha os ossos. Só osso. Olha o que tá lá atrás, olha o que tá de longe de todo mundo. Só dá para ver os ossos. Pois é. Olha só que coisa, né? Vê como que é seco os campos lá. Por que esses campos, eles estão assim? A gente vai ver. Aqui, ó, na Somália, cerca de 60% da população, ela vive da criação de gado. Ó, fecha o áudio, por favor. Tem alguém batendo aí. Paulo tá aí, quem caiu foi Juan, né? Que Juan saiu. Ok. Olha só, turma. Eles andam pelas terras acompanhando os períodos de chuvas. Esse é um dos rios, é o rio Juba, na Somália. Está até aí no nosso livro, na página 74. Olha só como perto do rio o campo é verde, bem diferente disso aqui que a gente está vendo. Né? Oi? Nossa, esse rio tá muito raso. Tá, né? Então... Tá bem seguido. Mas pelo menos você pode ver que a plantação em volta, ela tá até que verde, né? Essa vegetação. E aí, o que acontece? Os períodos de chuvas, eles são extremamente importantes e eles vão migrando. Então, a chuva, ela vai passando de uma região a outra. E esses povos, eles vão migrando de acordo com
as temporadas de chuvas para que possa ter alimento e água para o gado e para a criação de animais. Só que o que tem acontecido? Antes, a seca, ela acontecia uma estação de seca a cada 10 anos. Atualmente, está acontecendo... Bem, turma, então eles andam pelas terras acompanhando os períodos de chuva. E como eu estava dizendo para vocês, antes era um período de seca, uma estação de seca a cada 10 anos. E devido às alterações climáticas, as épocas de seca têm se intensificado. E hoje, a cada ano, tem uma estação seca que às vezes dura muito tempo, deixando a paisagem que poderia ser assim, desta maneira. Olha só, que coisa mais triste. Tudo praticamente morto pela falta de chuva na região. As secas, elas têm sido cada vez mais frequentes, afetando o modo de vida desses povos, levando à morte o gado e também muitas famílias, porque as famílias vivem desse gado e vai levando à morte. Então, é algo assim bastante triste, preocupante. 15 mil famílias na Somália receberam alimentos de organizações humanitárias. Até veterinários oferecem ajuda para tratar os rebanhos para ver se fortalece e eles sobrevivem por mais tempo. Mas a questão é que o aquecimento global, ele tem prejudicado demais a questão das estações de chuvas. E para a gente encerrar essa aula, eu vou pedir para Israel ler para mim o Você Sabia da página 75. Abra aí o livro para ler para mim a página 75, vocês acompanham. Porque devido a esse aquecimento global, as mudanças climáticas, a paisagem está se transformando desse tipo de paisagem para esse daqui, o que traz muita fome. Lembra que 60% do povo na Somália vive da pastagem dos gados? Pois é, então imagina só a fome, como está terrível nesses lugares. E o que nós podemos fazer, né? Então vamos ver aqui, aquecimento global, página 75, Você Sabia. Israel, já achou? Achou, Israel? Eu já, tia. Tia, peraí, já achei já. Então, Os avanços tecnológicos que ocorreram desde a Revolução Industrial, século XV... Eita vida! É século o quê? Aprendeu já, número romano? Mas esqueci. 18. Tornaram possível... Século 18. Tornaram possível a invenção de máquinas para a indústria e meio de transportes motorizados. Muitas dessas máquinas, para funcionar, usavam a energia produzida pelo carvão e pelo petróleo. Isso também fez com que as matérias-primas passassem a ser altamente exploradas, causando poluição e degradação da natureza. Muito bem. Luiz, lê mais um parágrafo. Uma das consequências disso foi o aumento da temperatura da Terra, provocado pelas constantes emissões de gás carbônico, CO2 e outros gases poluentes que destroem a camada protetora da atmosfera terrestre. Muito bem. Pedro, pode ler o último parágrafo. Os resultados desse desequilíbrio são o derretimento do gelo dos polos, elevando o nível médio dos oceanos e ameaçando as produções costeiras, tempestades frequentes, intensas e perigosas, assim como ondas de frio ou calor extrema, seca e alteração no sistema de chuvas que prejudicam os biomas como a Amazônia. Como a Amazônia e todos esses aqui. Realmente é muito triste. Então, essa cena que nós estamos vendo na tela, ela é uma cena que aparece lá no Google quando você pesquisa aquecimento global. O que significa isso? O que significa essa cena? O gelo está descongelando? Isso, derretimento das geleiras, que é o ambiente do urso, né? E se o urso polar ele não tiver as geleiras, ele também não consegue sobreviver. Então, veja que aquilo que a gente faz, muitas vezes, aqui no Brasil, está afetando o mundo todo. As únicas fontes de renda do urso polar é a foca e o gelo. De renda que você fala é de subsistência, né, Pedro? Pessoal, vocês percebem que o mundo, ele é um só. Todos os seres humanos, todos os animais, todos os seres vivos habitam o mesmo planeta. Então, cada ação que nós temos, ela altera
aí o funcionamento normal do planeta. Então, essas secas que estão abatendo muitas regiões no planeta, muitas chuvas, tempestades, derretimento, aumento dos mares, tudo isso é consequência das escolhas que o ser humano tem feito. E o meu convite para você hoje, quarto ano, é que vocês façam boas escolhas, que vocês procurem ter escolhas conscientes na questão de consumo, na questão de produção de lixo e tudo mais que vocês puderem. Por quê? Porque essas escolhas elas vão favorecer todo o planeta. Todo o planeta. Então, o cuidado com o planeta começa com cada um de nós, com as nossas atitudes e as nossas escolhas. Aqui, o último parágrafo, ele diz justamente isso. Lê para a tia, Liz, o último parágrafo da página 75. Tia, Laura não está ouvindo. E você sabia, tia? Não, Flor, é lá embaixo, o último parágrafo da página mesmo. Laura, depois da atividade. Laura vai ter que sair e entrar de novo. Cuidar bem do lugar onde vivemos depende de cada um de nós. Para que a Terra seja um lugar melhor para se viver, todos precisam participar. Comece você a fazer a mudança que deseja ver no mundo. Isso aí mesmo, comece você a fazer a mudança que você deseja ver no mundo. Então, eu conto com cada um de vocês. Assim, nós encerramos esse capítulo. As atividades, elas estão na página 71, 73 e 75. Coloca a data de hoje, dia 2 de julho, em todas as atividades e boas tarefas, tá bom? Eu vou ficar por aqui.